Já tá gravando, pode ficar à vontade. Bom, Então, primeiramente eu quero apresentar, né, a nossa doutora Amanda Virgínio, que ela vai colocar aí um assunto de muita relevância e também aqui colocar que a doutora Amanda ela é enfermeira, está estudando aí odontologia. Então o tema que a Amanda escolheu é aí bem relevante e bem desafiador para quem ainda não fez ortodontia na graduação, né? Para nós que somos dentistas, já passamos pela graduação, tivemos ali um pouco de ortodontia, né? E alguns aí com especialidade em ortodontia também, fica um tema assim muito tranquilo de lidar. E aí a Amanda vai abordar esse assunto sendo uma enfermeira que ainda não teve acesso aí a esse assunto no dia a dia, porém com muita prática, com muito estudo e com muito esforço, né, Amanda, para poder ter desenvolvido aí esse tema. Então, a gente agradece a presença do professor João Eli e eu coloco as palavras agora para Amanda. Isso, eu também vou agradeço a presença aqui, o convite, né, para dar dentro da banca, viu, doutora Amanda, doutora Adriana, né, e é um prazer aqui estar com vocês, tá bom? Muito bem as palavras da professora, orientadora Adriana Manzoli, que realmente é um tema bem complexo para quem não tem a graduação ainda na odontologia, mas está acontecendo. Obrigado aí por tudo. Eu que agradeço, professores. Vamos lá, então. O meu trabalho, ele é sobre preenchimento facial para harmonização de pacientes classe 2 de Engel. Então, quando eu pensei, conversando com a professora Adriana, no que fazer, né, para o meu trabalho, algo que fosse me acrescentar ainda mais algo profissionalmente, eu pensei em um trabalho, né, que eu conseguisse agregar o conhecimento para o que eu faço hoje. Então, o meu trabalho, ele é uma pesquisa que, então, o principal objetivo dele é abordar as questões da harmonização orofacial, né, com as técnicas utilizadas hoje dentro da estética, e com isso, ter o ganho ou o benefício para o paciente de aumentar, de uma certa forma, ou até reanatomizar algumas partes da face. Agregando a isso, daí eu já vim com questão do olhar junto da odontologia e da enfermagem estética, que é a questão de ampliar, né, o olhar, o conhecimento profissional para ambas as categorias que hoje trabalham dentro da estética, e responder a seguinte questão: qual é a relevância dos preenchedores faciais em pacientes com má oclusão classe 2? Então, o objetivo geral do meu trabalho é discutir sobre o preenchimento facial para harmonização, né, num padrão 2, para pacientes em padrão 2. O objetivo específico, então, é conceituar a odontologia e a harmonização orofacial, descrever o perfil desses pacientes, né, e analisar a relevância do preenchimento ou com ácido hialurônico, com bioestimulador de colágeno, ou até mesmo o polimetil metacrilato, que a gente conhece hoje como PMMA dentro da harmonização. Então, uma questão de conceito, né, sobre o que é a odontologia, e dentro da ROF, da harmonização orofacial, é um conjunto de procedimentos estéticos que tem como objetivo cuidar tanto da parte interna da boca, que acaba se refletindo para fora. A gente sabe, conforme vai estudando a questão de análise e perfil facial, ele tem 3 fatores determinantes para isso. E quais são eles? São as formas,
as proporções e as simetrias da face. Então, nesse slide, eu trouxe para demonstrar as formas faciais que podem ser encontradas hoje em dia nos consultórios. Então, nós temos a face triangular, que tem a parte zigomática mais proeminente e mento. Temos a face oval, que é uma face um pouco mais arredondada, mas também com perfil mais longo. Temos a face redonda. Temos a face em formato de coração, a face longa e a face curta ou quadrada também, denominada dentro da literatura. E quais são essas proporções faciais, né? Hoje em dia, a gente trabalha muito a questão das proporções, dividindo a face em 3 terços, sendo ela terço superior, terço médio e o terço inferior. E quais são as medidas dessas faces? Terço superior, a gente analisa do tríqueos, a parte da glabela, ao meio da glabela. Terço médio, glabela, a parte subnasal. Terço inferior, subnasal ao pogônio, ou também conhecido na literatura como mento. Com base, deixa eu voltar aqui também um pouquinho, com base nessas proporções de terços faciais, com base nisso, a gente tem as características de uma face longa, tendo ela um aumento bem significativo do sentido vertical, né? Os lábios, geralmente, eles não se tocam e, geralmente, esses pacientes apresentam também uma exposição dentária. Então, e a outra é a face curta, né, que a gente consegue diagnosticar com essas proporções, que tem uma altura, então, geralmente curta, e isso se dá muito pela falta da questão do terço inferior da face. Então, diante da padronização dos pontos cefalométricos, foi desenvolvidos pontos faciais que acabam influenciando no diagnóstico, que foi o que eu expliquei na imagem anterior, conforme os terços da face. Sabe-se, então, que as más oclusões, como padrão 2 ou 3, e pacientes com mordidas muito fortes, também acabam tendo uma alteração do perfil facial. Justamente aqueles pacientes que têm aquela mordida mais forte, geralmente eles apresentam também uma hipertrofia de masseter, que isso faz com que mude todos os contornos faciais. E esses pacientes também podem apresentar uma hipertrofia da região temporal, que acaba que no padrão estético, muitas vezes acaba mudando o perfil facial, a questão de moldura da face. Assim, então, a estética facial veio a agregar, né, com um dos importantes objetivos da odontologia, que é a questão dessa visibilidade desse diagnóstico, que eu acredito que a odontologia é a que melhor nos traz isso aí. Então, essa é uma imagem, né, para avaliar os perfis faciais. Nessa imagem, a gente encontra pacientes de perfil 1, perfil 2, perfil 3, padrão 1, padrão 2 e padrão 3. Padrão 1, então, a gente considera um padrão normal, com uma face mais simétrica, com todas as proporções semelhantes, né? Esse paciente tem um selamento labial e os ângulos dessa face geralmente são bem definidos. Paciente padrão 2, então, ele geralmente tem uma protusão maxilar ou retrusão mandibular, e o perfil da face, ele tem uma apresentação mais côncava. Padrão 3, esse paciente, então, ele apresenta um prognatismo mandibular, uma deficiência maxilar e um perfil mais côncavo. Essa imagem é de um paciente
hoje eu percebo que faltou uma imagem dos dentes, porque essa classificação também se dá muito pela questão da mordida dos molares, né, da face vestibular, está na parte oclusal da face palatina, lingual, desculpa. Então, faltou a imagem dos dentes, mas a gente caracteriza essa paciente como classe 2 por falta também de um selamento labial na imagem. Então, a posição da arcada dentária em relação à parte anteroposterior é dominada na classificação de Engel e define como má oclusão de classe 2 a má relação entre a questão dentária mesmo, da mordida dentária. A classe, então, a classe 2 de Engel, ela tem duas divisões, né, que das duas subclasses dentro dela, cada uma com suas características. A classe 2, então, ela é esquelética, tem uma alteração que pode ser diferente de configurações de ossos basais. Ela acaba tendo uma alteração nos contornos faciais, né, pelos tecidos moles não ficar bem hiperestendidos, vamos dizer assim, pela questão da falta de projeção, né, de todo o terço inferior da face. O padrão que se diz ouro, nomeado hoje na literatura, diz que a correção desse tipo para esse problema, ela se dá com cirurgias ortognáticas. Mas por se tratar de um procedimento bastante agressivo, com pós-operatório um pouco mais difícil, e se esse paciente não tem alguma alteração funcional, a gente pode optar pela questão de uma prótese fixa na região, né, uma prótese de mento. Prótese também como o PMMA, que é uma prótese fixa, né? Por mais que ele seja injetável, ele acaba funcionando como uma prótese fixa. Ácido hialurônico e também a volumização com bioestimuladores de colágeno. Esse slide aqui, então, eu fiz ele como no formato de pergunta. Então, como essa correção pode ser feita, né? Então, ela pode ser feita através de cirurgias ortognáticas, pode ser feita através de uma prótese de colocação de mento, ou até mesmo de ângulo de prótese de mandíbula, preenchimentos do terço inferior, com o intuito de melhorar contornos faciais, preenchimento labial, às vezes para fazer a correção, porque às vezes o paciente, quando ele tem a apresentação de um overjet, o lábio superior ele tende a ficar mais projetado comparado ao inferior. Então, o preenchimento labial, dando ênfase para o lábio inferior, ele também é um grande aliado para o tratamento. E o preenchimento de mento, né, propriamente dito. Quais os materiais, então, a gente pode utilizar para realizar esses procedimentos de uma forma segura para esse paciente? Então, a gente pode utilizar os ácidos hialurônicos com alta viscosidade, ácidos que eles vão simular a questão de estrutura óssea. Então, eles são aplicados de uma maneira profunda, a nível periostal mesmo. Claro que, dependendo da quantidade de ácido hialurônico que a gente precisar colocar nesse paciente para reanatomizar essa face, é de extrema relevância e de grande importância que nós façamos isso aos poucos e por sessões, né? Por questão de primeiro, ter um espaço adequado para colocar essa quantidade que o paciente necessita, né? Num primeiro momento, e cuidando aí com a obstrução de vasos. Bioestimulador de colágeno, então, a gente sabe que eles volumizam um pouco, mas a volumização deles não se compara com ácido hialurônico, mas eles estão descritos na literatura. O ácido hialurônico também
ele acaba fazendo formação de fibras colágenas de uma forma secundária, então acaba estimulando o colágeno também e acaba dando uma espessura dérmica na região, que acaba que, em segundo plano, ele também auxilia muito nessa questão de volumização. E o PMMA, né, que muito utilizado desde 1981, ele foi colocado para o comércio, né? Em 1893, ele conseguiu a questão de FDA, então, para ser utilizado. Ele é um grande aliado, né? Até por questões financeiras. A minha classe hoje, a minha categoria como enfermagem, a gente não pode fazer a aplicação do PMMA, apenas cirurgiões dentistas e cirurgiões plásticos ou médicos, né? Então, nós, como enfermeiras, nós não podemos utilizar porque ele é algo fixo, ele não sai, ele não se degrada nos tecidos, como o ácido hialurônico. Então, falando um pouquinho do ácido hialurônico, então aqui tem uma imagem dele como em gel, né? Que a gente sabe da capacidade reológica dele, é feita a base de testes, né? Simulando a questão das estruturas de tecido mole em cima desse gel e a capacidade dele de se manter, né? E fazer uma projeção do local aonde é aplicado. Então, sabe-se que o ácido hialurônico é um componente essencial da matriz extracelular. Então, o nosso próprio corpo, ele produz ácido hialurônico e ele mesmo degrada o mesmo, e ele é considerado uma substância orgânica. Então, o que isso quer dizer? Que ele é muito difícil acontecer algum processo inflamatório, alguma reação, assim, que não vá ser positiva para o nosso paciente. O outro componente também que pode ser utilizado, né, para tratar é o polimetilmetacrilato, conhecido como PMMA. Então, ele é um polímero utilizado também como preenchedor. Pelas suas capacidades reológicas, ele é utilizado muito mais como um produto de estruturação. Hoje é muito difícil alguém utilizar ele para fazer substituição de tecidos moles ou de coxinhas de gordura. Então, ele é muito bom para fazer a questão de contorno e projeção, né? Quando se pensa em algo de estruturação a nível periósteo. Ele foi utilizado, então, a primeira vez em 1936, recebeu aprovação da FDA em 2006 e ele é um produto definitivo. Um minutinho aqui. Ai, meu Deus. Não tá. Foi. Então, essa imagem que eu coloquei é uma paciente do meu consultório, tá? Não, que nem eu falei, eu sei que as classificações a gente coloca com base na questão dentária mesmo. Então, até para um próximo trabalho, eu sei, vai faltar essa imagem e com certeza ela irá aparecer. Mas eu quero mostrar como a gente melhora a questão dos contornos faciais, né? E o formato da face com o preenchimento de mento, né? Com a projeção do mento e na quantidade certa, fazendo com que esse perfil, né, fique harmônico, melhorando a questão de contornos e excesso, né, de tecidos moles de outras regiões. Então, aqui é a paciente de frente e as duas fotos nas laterais. Foi utilizado nesse procedimento ácido hialurônico de alta reticulação, aonde foram feitos 4 ml no total, sendo 2 bem periosteais e os outros 2 modelando mais a parte como se fosse reposição de coxinha de gordura, assim, nesse terço inferior da face. Metodologia, então, o estudo, então, trata-se de uma revisão bibliográfica. Foram selecionados, então, artigos de 2004 a 2022.
Eu sei que a literatura e as referências, elas são um pouco antigas, né, no mercado, porém, quando se trata desse tipo de estrutura óssea e dessas questões de classificações de Engel, a literatura, quando ela começou com estudos radiológicos e tudo mais, então a literatura desse início, ela é mais antiga, né? O critério de exclusão, então, foram artigos repetidos, artigos não acessíveis, né, que não fossem completos, monografias, teses, artigos que não abordavam diretamente o tema do estudo. E a conclusão, então, que eu tive deste trabalho é que, com o objetivo de abordar a harmonização orofacial em prol de novos tratamentos na estética, sabe-se, então, que as más oclusões, elas acabam comprometendo os contornos faciais. E com os avanços, né, hoje, que a gente tem dentro da estética, a gente acaba tendo uma gama, né, de procedimentos e produtos para realizar essas correções, né? Então, hoje não é só a cirurgia ou só a parte com os aparelhos também, a parte os aparelhos que a gente consegue fazer essas correções, e sim também conseguimos fazer essas correções com prótese, com ácido hialurônico, com PMMA. Então, observou-se que os preenchedores faciais desempenham um papel muito importante e de grande relevância para os pacientes com má oclusão. E aqui são as minhas referências. Os meus agradecimentos, então, para finalizar o meu trabalho. Agradeço à professora Adriana, ao professor Eli também, que foram muito persistentes comigo, se dedicaram bastante tempo a mim ali, no momento que eu estava bem conturbada, para que hoje, né, conseguisse sair essa apresentação. Sendo bem, não sei se é a melhor, mas garanto que eu acho que eu fiz até o momento, dei o meu máximo. Sei que eu tenho muito a melhorar e vou melhorar com os argumentos e tudo que está para vir, né, para ser dito sobre o meu trabalho. A minha rede de apoio também, né, que me ajuda muito para eu estar aqui hoje. E meu muito obrigada, professores. Parabéns, Amanda. Vamos agora colocar aí a palavra para o professor João Eli, né, colocar suas considerações. Fique à vontade, professor. Isso, obrigado aí, Adriana. Eu não estou vendo, alguém está me vendo? Eu não estou vendo nada a não ser a apresentação. Eu estou te vendo, professor. Eu estou te vendo, professor. Deixa eu. Isso. Então, em primeiro lugar, eu agradeço, né, ao próprio Instituto Europim por estar aqui podendo participar dessa banca, né? E agradeço também o convite da aluna, a Amanda Sharp, e também uma colega muito nobre, a professora Adriana Manzoli, né, que é uma pessoa que está muito mais hoje capacitada a nível quase que não só do país, né, Europa, América do Sul e aqui do Brasil, a falar sobre esse tema que ela tem estudado bastante nos últimos anos. Então, Amanda, você fez uma escolha de uma professora muito criteriosa, que tem critérios muito mais severos do que o meu, ela é muito mais brava do que eu, então eu é que tenho que pedir para ela para poder fazer as observações. Mas eu vou dar a minha contribuição, que também gosto muito desse assunto. Tive a honra, a doutora Adriana Manzoli me deu a honra de acompanhá-la no estudo dela, que a gente ainda tem muitos encontros aí pela frente, viu, doutora, para a gente, porque seus critérios são muito maiores do que os meus, mas eu também reconheço que dentro de um processo de avanço de curva de aprendizado,
A gente tem que nos permitir, inclusive, professora Amanda, enfermeira, agora estudante de odontologia, eu vou fazer algumas considerações do seu trabalho e como eu não tenho maior conhecimento que você, eu até te peço a sua permissão, se você está aberta a algumas mudanças que você pode fazer dentro da sua apresentação em si. Tá? Total, professor. Total. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro, eu não pude falar com você, que eu tinha esquecido que eu tinha um curso ontem à noite, que eu não podia faltar. Eu tinha uma reunião com a ABO aqui do Distrito Federal, e eu ainda tinha as minhas obrigações, tanto dentro do consultório que eu estou construindo, quanto então não pude realmente falar com você no seu último momento. Mas dentro do possível, eu te dei todas as orientações, inclusive hoje dentro do que eu pude. Mas é o seguinte, então, eu vou te falar que quando eu entrei dentro do Europim, eu também fui chamado a atenção por alguns detalhes que hoje eles não estão mais presentes comigo. E nunca estiveram junto com a professora Adriana, que já chegou aqui com uma competência um pouco maior do que a minha, em alguns aspectos, outros a gente está alinhando e aprendendo. Mas é o seguinte, eu vou primeiro, com a sua permissão, falar dentro do seu discurso, né? Então, eu cheguei lá de Minas Gerais, dentro da Europim, e comecei, né para cá, né para lá, né para isso. Então, você tem um cacuetezinho aí, que você pode depois ouvir e tirar esse cacuete, porque você tem uma expressão boa, tem um rosto que traz segurança e tem uma voz também boa, tira esse cacuetezinho. Aqui é onde a gente faz as sintonias finas, você entendeu? O tema, como muito bem colocado pela professora Adriana Manzoli, é um tema excelente. E você foi bastante ousada para poder falar sobre esse tema. Esse tema é um tema antigo, mas não tem tantas projeções desse tema para outras especialidades. Então, a sua atitude aí, ela é importante. A gente abre a internet, a gente acha algumas coisas, e às vezes a gente se ilude achando que isso aí é o bastante, e não é, tá? Não é, e por que eu falo com você que não é? Porque eu tenho conhecimento de causa, eu acompanhei a professora Adriana dentro do trabalho dela, tive a honra de observar, de aprender com ela durante esse tempo, e já era algo que eu também gosto por causa do visagismo que eu desenvolvo. Então, é o seguinte, se a gente olhar isso aí, é muito mais necessário do que outros trabalhos que em bancas já me colocaram que é necessário. Eu fui fazer um questionário sobre o transtorno dismórfico corporal, que depois ficou uma coisa mais leve, que é um screening, que é uma sugestão de perguntas sobre o tema, e numa banca com uma professora que tem não sei quantos pós-doutorados, uns 2 doutorados, um outro professor que está fazendo o 3º doutorado dele agora, na época ele tinha 1, agora eu acho que ele está no 3º, né? Ele já tinha um concluído, estava concluindo hoje, está outro 3º. Então, eles afirmaram para mim que tem que fazer. Essas questões nós precisamos trabalhar. E para nós aqui, e eu creio que para a professora Adriana, trabalhar com você, que é de outra área, traz uma visão totalmente diferenciada, porque a sua anamnese, ela tem uma perspicácia que é diferente da nossa. Talvez a nossa é um pouco focal, e a sua ela tem um caráter global e de coisas um pouco mais graves. Então, é isso, você trazer isso para a sua visão, tem a maneira. Não tem hoje que você está inocente no seu tema, que é normal. Quando a gente começa dentro de um processo de mestrado, a gente não tem né? A gente vai abrindo. Então, agora, dentro desse seu processo aí de crescimento, você pode trazer isso para a gente, olhando dentro e trazendo e desenvolvendo o seu trabalho. Porque esses trabalhos, eu creio que, principalmente com a orientação da professora Adriana, ela vai te dar opções 1000, você entendeu? Ela te abre o seu leque. Eu creio que nós dois somos uma dupla perfeita para estarmos em banca, porque ela abre os horizontes e eu
fecha o horizonte, por um lado. E isso trouxe um casamento muito perfeito, tanto é que é ânsia minha hoje de estar sempre com ela nas bancas para a gente poder fazer esse trabalho que, né? E você está numas ótimas mãos nesse sentido e em muitos outros. Então, eu vi que as suas palavras-chave, elas ficaram... ali você pode ampliar, tá? O objetivo da qualificação é nós pegarmos você e trazermos alguns elementos para você agregar dentro e para você ampliar o seu trabalho. Daqui até a sua defesa, é um momento que você tem que trabalhar muito, você precisa ampliar o seu trabalho, você precisa de fazer mais resumos e mandar isso para a questão de orientação, para ver que caminho que você segue, porque quando você faz os fichamentos, quando você resume, o que acontece? Você amplia o seu discurso, e o seu discurso, que foi aí uns 30, 40 minutos, ele passa para 2 horas, que é necessário para você chegar aqui e apresentar 50 minutos com maestria, com muito... e para você não ser rechaçada nesse processo. Você ser elevada, então você tem que ampliar isso aí no meu ponto de vista. E essa área que você está mexendo, ela é muito... Você pensar num padrão esquelético, é muito profundo isso, você entendeu? E você vai sofrer por algumas dificuldades de achar alguns artigos, mas você vai ampliando as suas palavras-chave, que você parece que colocou 3 ali, então você amplia. Para colocar aqui são 5, mas para você pesquisar, por que você não brinca com essas palavras-chave? Tá? Vamos supor, né? Eu sou meio contrário ao PMMA, mas eu achei interessante como você colocou, e tem muita gente fazendo uso do PMMA, e lógico que quando dá problema é um problema, mas quando não dá problema, fica aí por muito e muito tempo resolvendo questões que às vezes não teria outra maneira para aquele paciente naquele momento, pelo valor que ele pode pagar. Então, você brincar com essa questão das palavras-chave e trocar um bioestimulador por outro, né, que você falou no caso, preenchedor, né, que o PMMA não é bioestimulador, mas você falou do ácido hialurônico, você trocar e trazer essas palavras-chave e fazer essa brincadeira para ver se você acha questões mais novas e assuntos mais que sejam relevantes dentro do processo de pesquisa e que encaixa dentro do seu trabalho em si aí. Tá? Então, é uma coisa bastante interessante, logo no início, você pensar sobre a questão das palavras-chave e dar uma ampliada. Eu não sei qual que é o conceito que a professora Adriana pensa nesse sentido, mas eu acho que as palavras-chave você pode colocar até 5. E nesse processo de mestrado, que você está começando a contar uma história para a gente, é interessante você trazer isso aí, talvez com um pouco mais, e até mesmo depois, se for preciso, na hora de publicar, você corta algumas. Mas você sempre tem aqui na manga muito mais palavras-chave. O que eu tenho costume de falar com os alunos na banca de mestrado foi o mesmo que eu recebi na minha banca de mestrado, que foi excelente, que eu considero Europinha, assim, tenho uma gratidão profunda por todo o processo de transformação que eles me permitiram, né? Inclusive a liberdade de você ter a sua banca, né? Isso é muito interessante. Então, o que acontece? Você está começando a contar uma história, você sabe, você ainda não sabe. Vamos supor, quando a gente está lá no primário, que a gente recebe a história dos 3 porquinhos, não é? Então, tem alguns detalhes ali na história que a gente pode esquecer, mas nós estamos começando a falar sobre os 3 porquinhos, né? Tinha casa de palha, a outra tinha casa de pedra, a outra tinha casa de madeira, não é? Parece que é algo assim, né? E o lobo chegou aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Né? Então, a gente tem que saber que dentro dessa história aí que você está contando, que é os 3 porquinhos, de repente a Branca de Neve não está aí, nós não podemos fazer essas misturas. E você não fez isso. E nem o Lobo Mau também está dentro dessa história. Mas o que você pode mexer nessa história, brinca.
Brinca com o que você pode, porque você vai começar a contar uma história livremente e depois disso você finaliza com chaves de ouro o seu processo de defesa do mestrado e você está pronta para entrar dentro de um processo de doutorados, se essa é a sua, porque hoje está muito mais fácil fazer isso. Se essa é a sua vontade, você está se preparando para isso, porque tem muitos alunos dentro do doutorado, desde há muito tempo, que eu gosto muito de acompanhar essas áreas, eu tenho observado que as pessoas não chegam dentro do doutorado com algo. Você tem que chegar no doutorado, você já tem que saber se contar uma história. Certo? Então, isso que você está fazendo, isso você vai colocar para a sua vida, você vai fazer uma experiência. Você pode até dar uma escorregadinha para lá ou para cá, mas de uma maneira geral, se você sair de tudo isso, para você começar a contar essa história de novo, dá trabalho. Então, é muito importante você ter essa ideia aí, tá? No seu discurso, quando você falou a palavra proporções, você falou um pouco, eu não consegui entender direito, você falou um pouco meio embolada. Então, esteja assim, falando o seu trabalho aí para as paredes, para você não se embaraçar em uma coisa pequena. Por que que você embaraça em proporções? É porque vem uma coisa na frente que às vezes a gente não dá conta de falar ou que mexeu com o cérebro da gente, né? Quem fala de bioestimulador, na hora de falar a palavra policaprolactona, dá um trabalho danado. A gente tem que treinar essa palavra há muito tempo, porque se uma banca te der uma empurrada para lá ou para cá, você não dá conta de falar. Então, esteja preparada, fala isso aí para as paredes, convida alguém para isso, faz uma live, faz um vídeo, coloca no seu canal do YouTube, como se você não estivesse apresentando, mas isso, para você estar muito bem preparada na sua defesa. Porque a defesa, aí o bicho pega. Aí o professor Paulo, que é muito criterioso, que tem uma formação muito boa na Unesp e que sabe muitas coisas que nós temos que aprender muito com ele, né, que tem uma capacidade muito grande no sentido de julgamento, de dar ideias, de fazer alterações. Então, isso aí você precisa estar atenta para isso aí, tá? Na hora que você faz o seu discurso, você dá uma atrapalhada, no meu ponto de vista, talvez não seja da professora Adriana, para você falar sobre o PMMA, que você fala do polimetilmetacrilato e fala que ele é conhecido hoje como PMMA. Eu não sei de onde você tirou isso, mas eu, no meu entendimento, PMMA, polimetilmetacrilato, é sempre a mesma coisa e está sempre junto, tá? Até mesmo porque PMMA nem é em português, né? Eu acho que ele vem... Não, polimetil... Não, sim, em português também dá a mesma coisa. Mas, às vezes, essas siglas que a gente usa, né, esses acrônimos, eles vêm de quê? Do inglês e fica, né? Então, essa é só para você pensar assim. No seu PowerPoint, na sua apresentação, você escreveu a palavra ortognatiaca. Eu dá uma observada, vê se eu estou correto aí. Ortognática. Não precisa ser agora, depois. Não, eu só estou anotando. A hora que você vai falar sobre o ácido hialurônico, num dos seus slides, você coloca ácido hialurônico 2 vezes. Então, quando você vai apresentar, evita repetições. Então, o ácido hialurônico é uma substância orgânica, sendo um componente da matriz extracelular. Então, é isso aí, tá? Você terminou o seu trabalho em 2022, com grande louvor, e nós estamos começando 2023. Então, observando suas referências bibliográficas, que a gente quer que elas estejam dentro dos últimos 5 anos, dentro do possível. Essa é a minha visão, mas cada orientador tem a sua maneira, você pode ajustar com a professora Adriana, que nesse sentido, eu tenho que fazer aulas com ela, porque ela sabe bem mais do que eu. O que acontece? Eu te sugiro que você traga 1, 2, 3, 4, 5 artigos de 2023, se for possível, porque você vai publicar o seu trabalho esse ano, você vai entrar dentro desse processo e, às vezes, até se você, por um motivo ou outro, atrasa a sua banca de defesa,
você pode até ou tem algum problema, né? Às vezes a gente tem filho, pode adoecer, pode acontecer, isso atrasa a banca, você tem que acrescentar até de 2024. Então, up to Até date 2020. para 2023, tá? Tá. Atualiza isso aí para a questão de 2023. É uma sugestão para você, porque o seu trabalho ele está sucinto e você vai ampliar isso aí para você, é minha opinião também, que você vai ampliar isso aí no seguinte sentido. Quem está precisando da água agora sou eu, né? O seguinte, você vai ampliar esse seu trabalho pensando da seguinte forma. Você achou um artigo, ele é relevante, faz um resumo desse artigo e apresenta esse artigo, fala sobre esse artigo e igual aquela sugestão, não sei para quem, às vezes você está falando para o seu paciente, às vezes, antigamente eu fazia isso. Eu usava, o Quando pessoal me estuda fazia uma alguma coisa. pergunta, eu usava o meu artigo para poder falar para ele. Olha, eu escrevi, você quer que eu fale sobre isso para você? E eles querem, eles aceitam. E se não Eles aceitar, gostam. pede o marido, pede a mãe, pede o pai, alguém, o filho, né, e vai escutar a gente aqui para poder. Então, para você chegar na sua defesa e fazer uma defesa com muita proficiência dentro do tempo que nós precisamos do Europim, que isso é um diferencial do Europim. Você pode ver tudo enquanto tem outras bancas por aí. Quando eu falo das nossas bancas aqui do Europim, as pessoas, nossa, eu quero ir fazer esse mestrado lá, porque isso é um diferencial, isso ajuda, isso modifica. E eu tenho aqui comigo que todo o processo que a pessoa chega nele, eu faço tudo para que ele passe por isso, porque era um sonho meu que eu não pude fazer, então não quero limitar ninguém nesse sentido. Porém, eu não posso deixar de pontuar o que você precisa melhorar. Então, esses artigos aí, se você acha um, você tira 10 parágrafos dele, tira 5, tira 3, tira 2, que seja um. Assim, é apertando. E aí depois você traz esses parágrafos para a sua apresentação. Se o seu artigo está definido, está resolvido, traga isso para a sua apresentação. Se você pega 5 artigos e faz isso, você já vai aumentar de cada artigo. Na hora de falar, você já vai aumentar 10, 15 minutos. Você entendeu? Se você faz aí de uns 15, 20 artigos, o que acontece? Você fala mais 1 hora e tanto. Tá ok? Então, faça isso com os artigos. Se você não tiver facilidade para fazer o fichamento, copie uma parte. Você entende? O fichamento é muito bom a gente fazer à mão mesmo, assim, depois você traz porque às vezes a gente fica muito no copiar e colar, e isso atrapalha um pouco o nosso cérebro. A gente precisa voltar aqui para a mão para você. Essa parte do que você vai falar. E aí você amplia. Se você consegue isso aí, mesmo que não sejam em artigos mais novos, você vai fazer o quê? Você vai ampliar o seu discurso. Tá ok? E isso aí é questão de 1, 2 semanas, você consegue isso aí. Eu tenho aluno que consegue fazer isso em 1, 2 semanas, e tem aluno que se atrapalha, demora mais para fazer, e tem aluno que até desiste por causa de uma coisa dessas aí. Mas eu estou te dando todas as sugestões. Creio que, em primeiro lugar, você pode perguntar para a doutora Adriana e qualquer coisa também eu me encontro ao seu dispor para poder resolver isso aí. E, no mais, eu amei o seu trabalho, achei que você Eu estou com vontade de teve um chorar. bom gosto muito grande e, nossa, esse assunto aí você pode continuar estudando e vai ser muito querido em qualquer processo de doutorado, com certeza. Tá? Doutorado não é um brinquedo, muito menos mestrado. Mestrado precisa de você tá enriquecida, você precisa de responder, você precisa de colocar a sua pergunta, os seus objetivos, você tem que estar com eles assim, por quê, o que foi resolvido no trabalho, material e método. Isso é a sua apresentação. Os artigos só vêm assim, são os buquês de flor quando a noiva está passando. Você entendeu? Eles vão te dar esse suporte para você ter o seu discurso. E eu passo a palavra para a professora Adriana, porque ela é que vai pontuar aí o que ela achar que precisa no seu trabalho. E eu agradeço a presença aqui na banca, pelo seu convite, pela professora Adriana e principalmente pelo Europim em si. Tá? Muito obrigado.
Eu que agradeço, professora. Perfeito. Exatamente, nós que agradecemos o professor João, que sempre enriquece aí e nos deixa toda se achando, né, com as palavras dele. Ele é sensacional. E realmente a gente tem aí um trabalho pela frente, né, Amanda, para poder aí tá partindo para a defesa. A gente tem algumas coisinhas para pontuar, né? Nós ficamos aí um tempo sem se falar e a hora que nós nos falamos, pronto, já é a qualificação dela amanhã. Eu, meu Deus, que susto! E agora? Vamos correr. Né? Ontem até às 10 da noite nós estávamos aí falando sobre esse trabalho, que realmente é algo que eu gosto bastante de falar, porque é um assunto que a gente estuda. Então, vai ser muito tranquilo a gente trabalhar juntas para poder ter uma defesa aí sensacional, o que já foi hoje muito bom, vai ficar muito melhor ainda para a defesa. Né? A gente tem tudo anotadinho e depois nós vamos nos reunir aí por algumas vezes para poder chegar a essa defesa e esse título. Né? Tá. Porque esse assunto é desafiador demais para quem não teve ortodontia. Então, nós vamos partir aí para focar em algo que se remete aí de uma maneira menos intrabucal, para facilitar a vida, né? O padrão 2 aí, ele vai um pouquinho mais fora de boca e você não vai se preocupar tanto com essas imagens intrabucal, né? Porque a classe 2, ela acaba sendo intrabucal e se relacionada apenas a dente, que é só o molar ali que define. E aí, a hora que a gente parte aí, por exemplo, para um padrão 2, nós vamos minimizar esse viés que está entre classe 2 e padrão 2 aí nos slides e no trabalho. E aí a gente foca aí de uma maneira única. E vai facilitar para você que tem essas duas caminhando para a segunda formação, né, de odontologia, e que já tem aí a enfermagem, falar aí para você falar sobre padrão e perfil vai facilitar demais. Então, só vai afunilar um pouquinho mais e e a gente vai conseguir aí um resultado bem mais interessante. O que já tá bom vai ficar bem melhor. Tá bom? Tá bom, professora. Obrigada. Tô nervosa até agora. Acabou, passou essa fase. Tranquilo. Eu tenho para dizer para vocês assim, que eu tô com a melhor e maior das intenções para caminhar para seguir esse caminho, assim, para terminar, para concluir o meu trabalho, que ele seja muito rico. E eu estou disposta, eu quero, vamos lá. Muito obrigada. Eu estou nervosa, não estou conseguindo falar. Não, com certeza é um trabalho que vai acrescentar. É um trabalho que vai aí chamar a atenção para que o leitor queira ler ele, né? Porque o mento aí, eu falo que o paciente sem mento fica com cara de bobo. Não vai ter emprego esse paciente sem mento porque está com uma cara de bobo. Se tem mento demais, também não pode. Então, a escolha é sensacional, tá? Então, você fica tranquila que a coisa vai fluir direitinho. Nós só vamos precisar nos reunir mais vezes, não passar tantos meses sem se falar, né? Tá. Então, uma reuniãozinha uma vez na semana e vamos concluir um trabalho bem bacana. Combinado. Tá bom? Tá bom, professora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, professora. Professora Adriana, nós não vamos fazer aquela saída para poder discutir sobre o trabalho dela. Eu acho que a gente já deixou claro aqui, eu já deixei claro todas as minhas observações, e para mim você está aprovada com algumas modificações aí para você ir para a defesa, tá bom? E vai depender de você, de um esforço seu aí, e esse trabalho é todo seu, no meu ponto de vista. Aí a professora Adriana sabe te orientar aí dentro do que precisa. Antes da defesa, nós vamos nos apresentar esse trabalho várias vezes, né, Amanda? A gente vai chegar no ideal. É verdade. Obrigada, então pela oportunidade de trabalhar junto com você nesse trabalho e de participar mais uma vez aí com o professor João Eli, que sempre nos lisonjeia e agrega muito. Obrigada, professores. Muito obrigada. Até mais. Obrigada, Nicolas. Obrigada, Nicolas. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.